hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios da TV Arapuã, no escritório do Tribuna Livre, a doutora Ana Carolina Frutuoso, para falar sobre a isenção de tributos para autistas. Doutora, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Um bom dia para todos os paraibanos. Vamos falar sobre a isenção de tributos para autistas. Quem está em casa agora, a primeira coisa que comprova que alguém é autista para pleitear esse benefício. Vamos lá. Atualmente, para a pessoa que queira adquirir um carro com autista, que tenha um autista na família, ou que seja a pessoa adulta autista, ela precisa primeiramente ter um laudo que comprove que ela realmente é portadora do aspecto autista. Então, se ela quer comprar um carro, primeiramente ela precisa saber quais são os valores desses veículos para que ela possa se beneficiar dessa isenção. Então, em relação ao IPI, o IPI tem um limite de valor de um carro de até R$120 mil. Então, se a pessoa for adquirir um carro e queira esse benefício, esse valor também ele vai variar entre 7% a 25% do valor total do veículo. Então, o que essa pessoa precisa fazer primeiramente? Ela precisa ir no site da Receita Federal e fazer o requerimento, que é totalmente online, em relação ao IPI. E aí ela vai precisar anexar documentos, que são os documentos pessoais da criança, se for menor de idade, em conjunto com um dos pais, comprovando que eles têm uma relação e além do laudo médico. Esse laudo ele também é extraído do site da Receita Federal. A partir desse laudo, que ele vai precisar, que a pessoa vai precisar levar para o médico, aí eu friso que esse médico ele pode ser particular. Entretanto, é necessário que tenha o carimbo e a assinatura de um profissional da rede pública. Então, apesar de que é possível que você faça esse laudo com um médico particular, é necessário que tenha a assinatura de um médico credenciado da rede pública, seja do Detran ou seja do hospital público. A senhora falou nessa questão de criança, de acompanhar dos pais que devem providenciar toda a questão da documentação. Mas esse benefício é apenas para quem é criança, adolescente ou para qualquer faixa etária? É para qualquer faixa etária que comprove que tem o aspecto autista. Qualquer faixa etária que comprove que tem esse aspecto. A senhora falou em um imposto que é a questão do IPI. Sim. Tem mais algum outro imposto quanto à questão de veículo? Tem sim. Algum outro que pode ser pleiteado, como por exemplo documentação, emplacamento, por aí vai? Exatamente. A gente pode, o autista ele tem a isenção do IPI, do IPVA e também do ICMS. Quando você faz o requerimento, primeiramente do IPI, após você ter essa aprovação pela Receita Federal, você pode se encaminhar à Secretaria do Estado para pleitear a isenção do ICMS. Então, antes de você pleitear a isenção do ICMS, você precisa ter a aprovação do IPI, que é pela Receita Federal, porque são tributos de entes federativos diferentes. Então, primeiro você precisa do IPI para depois pleitear o do ICMS. Lembrando novamente que tem um limite do valor do veículo para poder se beneficiar dessa isenção. Quanto à questão de valores, para quem está em casa aqui, qual é o valor máximo do veículo que pode comprar? É o valor máximo que você pode. E juntando esses dois valores, tanto do IPI como o ICMS, qual o montante de desconto? O desconto ele vai variar a depender do veículo. Então, o veículo que você vai escolher o modelo, a quilometragem que ele pode andar, enfim, aí vai variar de 7% até 25%, a depender do veículo que você escolher. Em relação ao IPI, o veículo pode ser até R$120 mil para você ter o desconto do IPI. Em relação ao ICMS, é R$100 mil. O valor máximo 100 mil. Exatamente, mas é limitado a esse valor, mas a isenção total, para você ter esse desconto, o veículo tem que ser até R$70 mil. Então, se você compra um veículo que ultrapasse o teto de R$70 mil, você vai ter a isenção em relação aos R$70 mil. Somente em cima dos 70 mil. Exatamente. Relativa, proporcional a isso. Uhum. Né? E quanto à questão do emplacamento? A gente sabe que o emplacamento é um grande vilão no Brasil das contas das receitas do povo brasileiro. Tem isenção total ou de valor? Vamos de percentual? Em relação ao IPVA, o valor aqui na Paraíba, porque ele varia de estado para estado, que é o estado que estabelece qual é o limite. Aqui na Paraíba, o valor atualmente é de R$70 mil. Então, para você se beneficiar da isenção do IPVA, você que tem um filho autista ou você mesmo que é portador do autismo, você tem que adquirir um veículo de até R$70 mil.
Se ultrapassar isso, você infelizmente não vai ter direito a essa isenção. Então, até 70 mil é o valor de isenção total em cima do IPVA que é pago anual. Exatamente. Até 70 mil reais aqui na Paraíba. Entre os estados vai variar esse valor. Doutora, a senhora que atua nessa área da questão de impostos, quanto à questão de pessoas autistas, mas de maneira geral quanto à questão de alguns temas e alguns benefícios que as pessoas podem buscar na justiça e que ainda não conhecem. O que é que a senhora tem a alertar quem está em casa, que é mãe, que é autista, que acompanha alguém que é autista? É importante frisar que, para além desses benefícios fiscais, há outros benefícios que a pessoa portadora do autismo pode ter, como, por exemplo, o benefício do INSS. Entretanto, esse benefício do INSS ele vai se limitar a um valor que a pessoa ofere de renda, ou seja, tem um limite. Então, são pessoas de baixa renda que vão ter direito a um benefício pago pelo INSS. Nos benefícios anteriormente que eu falei, em relação à isenção de IPVA, IPI ou ICMS, é independentemente da sua renda. Mas em relação a se você está precisando de ajuda para custear o tratamento que é necessário, nós sabemos, aí você pode ter um benefício pago pelo INSS. Ou então você também pode ter benefícios em relação à meia entrada nos cinemas, você pode também ter vagas exclusivas para a pessoa autista, que é um direito que já foi adquirido. Enfim, tem diversos benefícios que a pessoa autista atualmente já conquistou e tem outros que vêm sendo conquistados, porque um detalhe que eu não mencionei é que o benefício em relação ao IPI, ICMS e IPVA, o veículo ele precisa necessariamente estar em nome da pessoa portadora. Mesmo sendo menor de idade? Mesmo sendo menor de idade. Então é necessário frisar isso, que os pais, quando forem tentar adquirir o veículo tem que ser novo, né, em relação ao IPI e ICMS, você tem necessariamente que fazer em nome da criança. Isso daí não é uma burocracia em si, é burocrata no sentido geral de conseguir a isenção, mas isso não atrapalha se a criança é menor de idade ou não. Entretanto, há uma burocracia no repasse desse veículo que está em nome do menor. Para você conseguir repassar, vender esse veículo, você vai precisar de uma autorização judicial. É por isso que agora está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei para que esse benefício em relação à isenção do IPI possa ser pleiteado em nome dos pais, ou seja, adquirir o veículo em nome dos pais e não necessariamente apenas em nome da criança. Atualmente, há possibilidade? Há sim, mas no caso você tem que pleitear judicialmente para conseguir esse direito. Batalha jurídica. Exatamente. Não tem tempo para terminar, tem tempo para começar, mas não para terminar. Exatamente. Doutora Ana Carolina Frutuoso, alguma coisa mais a acrescentar? Fica à vontade. A gente agradece a tua participação com a gente aqui no nosso Tribuna Livre de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia a todos. São 7h30, 7h30. Você que está acompanhando o nosso programa